consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti ser. Muito bem. Nesse mês de junho, nós estamos trabalhando esse tema da nossa igreja, Copa das Confederações, em busca de uma grande conquista. E a nossa intenção, ao realizar essa nova série de mensagens, é nos desafiar e até mesmo nos encorajar a refletir sobre um dos principais, talvez um dos maiores privilégios e presentes que Deus tem nos dado, que é a nossa família. Nesse mês de junho eu quero, sinto o desejo no coração, através dessas séries de mensagens, de nos provocar, de nos levar a uma séria reflexão sobre nossa família. Imagino que você saiba que nesse mês de junho vai acontecer a Copa das Confederações aqui no Brasil, onde alguns países serão representados por suas seleções em um torneio, e nós pensamos em fazer uma analogia entre a Copa das Confederações e a família. Pensamos em fazer uma série de mensagens, fazendo uma analogia entre um time vencedor e uma família vencedora. Então, ao longo do mês, vamos estar fazendo essa analogia entre um time vencedor e uma família vencedora. E nós chegamos à conclusão, ao preparar essa série de mensagens, que um time, para ele ser um time vencedor, para ele conseguir grandes conquistas, um time vencedor precisa de um grande técnico, um time vencedor precisa de um grande capitão, um time para ser um time vencedor, ele precisa de um grande craque, um time para ser vencedor, ele precisa de um grande elenco, e um time para ser vencedor, ele precisa de um grande objetivo. E é interessante porque esses 5 elementos também fazem parte de nossas famílias. Para nossas famílias também serem famílias vitoriosas, vencedoras, que conquistam os seus sonhos, nossas famílias também precisam de um grande técnico, de um grande capitão, de um grande craque, de um grande elenco e de um grande objetivo. Então, durante esse mês de junho, nós vamos estar falando desses 5 elementos: o grande técnico, o grande capitão, o grande craque, o grande elenco e o grande objetivo da família. E nessa noite, eu quero falar com vocês sobre o grande técnico. Todo time, para ser vencedor, precisa de um grande técnico. Não sei, aposto que as mulheres sabem quem é esse cara aqui, os homens não vão saber, mas esse aqui é o Pep Guardiola, que foi técnico do Barcelona há algum tempo e formou um dos maiores times que eu vi jogar. Todo time vencedor precisa de um grande técnico, e toda família vencedora também precisa de um grande técnico. Para dar início à nossa mensagem dessa noite, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo que vai passar agora. Vamos lá, gente, eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver, vamos lá, vai, Matt. Eu quero ver você andando, eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais. Vamos lá, 10 jardas, só 10 jardas. Vocês conseguem, vamos. Isso. Muito bem, pode parar. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem.
Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, dê o melhor de si. Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue, continue. Tá doendo. Eu sei que está, Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto, vamos lá. Vai, isso, doendo. dá o melhor de si, cara, não para. Continue, vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para, não. Não para, não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para, não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente deste time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador, O que é, Jeremy? eu peso 68. Ouviu? De acordo com um dicionário, o técnico ou treinador, ele é o indivíduo responsável pela coordenação e direção das atividades de uma equipe. Essa é a definição de um dicionário sobre o técnico. O técnico é o indivíduo responsável pela coordenação e direção das atividades de uma equipe. Ele é responsável pelas táticas, o técnico é responsável pelas estratégias, o técnico é responsável pelas substituições, mas eu acredito
eu acredito que existam 3 principais funções de um grande técnico. A primeira das funções de um grande técnico é extrair o melhor de cada um de seus jogadores. Vocês viram no vídeo, né? O jogador da equipe, ele pensava que ele conseguiria no máximo 30 jardas. E o técnico falou, você consegue mais, você consegue mais. E cada hora que ele pensava em desistir, o técnico com uma palavra de incentivo, de encorajamento, vai lá, você vai conseguir. Até que o jogador que pensava que ia conseguir apenas caminhar pouco, conseguiu caminhar o campo inteiro. O técnico, ele extrai o melhor de cada jogador. O técnico, ele consegue colocar o jogador numa posição em que ele sabe que esse jogador vai render melhor. Essa é a primeira característica de um técnico, uma das suas principais funções. Outra grande função de um técnico parece que os grandes técnicos eles têm uma visão superior do jogo. Eles conseguem olhar o jogo, a partida, o desafio de uma perspectiva diferente. E é por esse motivo, por olharem o jogo de uma maneira diferente, é que eles têm condições de fazer as mudanças necessárias, fazer as substituições necessárias para levar a sua equipe à vitória, porque ele olha de cima. E talvez um dos principais atributos de um técnico é que o técnico ele é um referencial para a sua equipe. A equipe olha para o técnico e ele inspira confiança. A equipe olha para o técnico e sabe que aquilo que ele está falando deve ser levado em consideração porque ele sabe o que fala. E principalmente, a equipe olha para o seu técnico, ele é um referencial. Então a equipe se empenha e dá o máximo de si para fazer aquilo que o técnico está pedindo. Porque se o técnico está ordenando, é para ser realizado. E da mesma forma acontece com nossas famílias. Todo time vencedor precisa de um grande técnico. Todo time vencedor precisa olhar para o seu técnico, dar ouvidos ao que ele está falando e se dedicar ao máximo, se empenhar, dar o melhor de si para aquela voz de comando. Para as nossas famílias, a mesma realidade e princípios se aplicam. Da mesma forma, se pudéssemos nessa noite fazer uma analogia entre um time de futebol e uma família, eu creio nesta noite que não existe ninguém mais qualificado para ser o técnico, o treinador, o comandante de nossa família, do que o próprio Deus. Deus é o perfeito comandante para qualquer família. Ele é o grande idealizador, aquele que sonhou com a família. Ele é o grande interessado de que a minha e a sua família sejam famílias vitoriosas. Deus é aquele que pode extrair o melhor de cada membro da família. Ele tem as táticas que podem nos conduzir às vitórias em nome de Jesus. Aliás, se a sua família já começa com Deus no comando, vocês já começam ganhando e ganhando de goleada. Porque Deus, Ele tem condições de conduzir nossas famílias rumo às conquistas, rumo às vitórias. E principalmente, quando damos ouvidos à voz de Deus, à voz de comando de Deus, isso evita as derrotas em nossas famílias. Por alguns instantes nessa noite, pelos esses poucos minutos que nos restam, eu queria que você olhasse para a sua família, pense nos membros da sua família, pense na sua família e tente enxergá-la como um time de futebol. Olha para a tua família agora, visualiza a sua família e imagina essa família como um time. Mas imagina essa família nesta noite como um time que está sob o comando de Deus. Esse é o desafio dessa noite, colocarmos nossa família aos pés, ao comando de Deus, para que a nossa família possa ser uma família vitoriosa. Esse é o desejo do seu coração? Eu queria pedir então que você que deseja ter uma família vitoriosa, você que deseja que a sua família seja vencedora, abra sua Bíblia por favor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos falar do grande técnico da família, e como esse grande técnico faz da família uma família vencedora, vitoriosa. Gênesis capítulo 2. Versículos de 18 a 25.
Gênesis 2, capítulo 2, versículos 18 a 25. Obrigado, Luiz e Aline, por terem emprestado o DVD do casamento, que serviu de inspiração. Foi de lá que eu tirei a palavra. Eu ia usar outro texto, mas depois que eu vi o DVD, eu resolvi usar esse texto aqui. Gênesis 2, de 18 a 25. E assim nos diz a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois de que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe de uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Versículo 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o versículo 25 então diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Os primeiros capítulos da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ele nos faz um relato da criação do mundo, de como todas as coisas foram criadas. Os primeiros capítulos da Bíblia, o primeiro livro de Gênesis, ele traz a perspectiva cristã e bíblica de como que tudo que hoje existe veio a existir. Os primeiros livros da Bíblia, eles atribuem a Deus a criação de todas as coisas. Nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus está criando todas as coisas: céu, terra, mar, as estrelas, os planetas, os animais, a água, a luz, o sol. Deus está criando todas as coisas. E nesse ambiente de criação, também Deus cria a família. E é interessante que Deus começa nesse ambiente de criação, criando todas as coisas, cria a família, e Deus cria a primeira família através da união de um homem e de uma mulher. Eu vou repetir. Deus criou a família, e criou a família unindo um homem e uma mulher. Eu preciso dizer duas coisas aqui para esquentar a nossa conversa nesta noite. A primeira delas é que, de acordo com a perspectiva bíblica, eu estou falando de um pressuposto bíblico e não qualquer outro. De acordo com a perspectiva bíblica, para que exista uma família, é necessário que exista a união de um homem e de uma mulher. Essa é a perspectiva bíblica e cristã de família, a união de um homem e de uma mulher. Qualquer coisa que for contrário a isso, pode ser chamado de qualquer nome, menos de família. Porque dentro da perspectiva bíblica, e até mesmo dentro da Constituição brasileira, família é a união de um homem e de uma mulher. Outros ajuntamentos, outras uniões, pode receber qualquer nome, menos de família. Porque de acordo com a perspectiva bíblica e com a Constituição brasileira, família é a união de um homem e de uma mulher. E a segunda coisa que eu queria falar com vocês nessa noite para iniciar nossa conversa sobre família. Família é a união de um homem e de uma mulher. Portanto, quando os filhos chegam, já existe uma família. Não são os filhos que formam uma família, é o casal.
Família é formada por um homem e por uma mulher. Quando os filhos chegam, já existe uma família onde eles são inseridos. Ficam por pouco tempo, até se casarem e formarem a sua família. De maneira que não são os filhos a base do casamento, mas sim o casal. E eu diria até para vocês nessa noite que é prejudicial para a família quando pai e mãe vivem em função dos filhos. Você quer levar uma família à derrota, você quer ver uma família sendo derrotada, vive em função dos filhos. Os filhos são uma bênção, são presente de Deus, mas os filhos, eles já vieram, já existia uma família quando eles chegaram. A base da família é o casamento, é o casal. Famílias, homens e mulheres que vivem em função dos seus filhos, começam a trilhar o caminho da derrota. De acordo com a perspectiva bíblica, novamente, estou falando de uma perspectiva bíblica, quando Deus cria a família, Ele não cria os filhos. Ele criou a família, homem e mulher. Quando Deus cria a família, de acordo com a perspectiva bíblica, filhos estão em segundo plano. Porque a prioridade de um homem deve ser a sua mulher, e não o futebol, o videogame, o carro, o trabalho ou os filhos. De acordo com a perspectiva bíblica, a prioridade de uma mulher deve ser o seu marido, e não a casa, a mãe, as amigas, o trabalho e o filho. Essa é uma perspectiva bíblica de família, a união de um homem e de uma mulher, que se dedicam e vivem em função um do outro. Isso é família, de acordo com perspectiva bíblica, que depois é agraciada e contemplada com filhos, mas a base da família é o casamento. Destrua o casamento e você destrói a família. Destrua a amizade e a intimidade do casal e você destrói a família. Porque o casamento é a base da família. Todo mundo engolindo a seco, respirando fundo. Depois que eu disse isso, para só começar a nossa conversa sobre família, eu queria chamar a sua atenção para algo que foi muito curioso para mim nessa leitura. Esse é um texto que já li inúmeras vezes e com certeza você também já leu e já ouviu muitas pregações, mas a palavra de Deus é viva e ela sempre traz algo novo para nós. Eu achei extremamente interessante na minha preparação para a mensagem desta noite que o ponto de partida, o início para a formação da família foi a solidão do homem. Olha só o que diz Gênesis 2:18. O Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É claro que eu imagino que Deus já tinha em mente criar a mulher. Mas Deus põe esse plano em ação quando Ele percebe que o homem está sozinho. Deus nos criou para relacionamentos, e relacionamentos intensos e duradouros. Fomos criados para nos relacionar. Para pensar um pouquinho comigo. Aonde que Adão estava? Nesse momento aqui, Gênesis 2:18, aonde Adão estava? No paraíso, no jardim do Éden. Adão estava num lugar perfeito. Quando você fala em paraíso, você imagina que o paraíso seja o quê? Um paraíso, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito. Agora Adão no paraíso deu falta de alguma coisa. Se estava ruim para Adão, imagina pra gente que Adão no paraíso ainda não estava satisfeito. Adão no paraíso sentia falta de alguma coisa. E quem sabe por quê? De que adianta estar no paraíso e estar sozinho? Adão no paraíso, num lugar perfeito, na companhia de Deus, ainda assim sentia falta de alguém igual a ele, porque Adão, eu, você, fomos criados para relacionamentos. O primeiro ponto para conseguirmos vitórias nas nossas vidas e em nossas famílias é acreditarmos e compreendermos que Deus nos criou para relacionamentos. Fomos criados para relacionamentos.
fomos criados para nos relacionarmos com Deus, relacionarmos com nossas famílias e nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Fomos criados para relacionamentos. Do momento em que nascemos até os últimos dias nossos na terra, fomos criados para depender de alguém. Você nasce dependendo de alguém e vai morrer dependendo de alguém. Queira você ou não, goste você disso ou não, nascemos para depender de pessoas, nascemos para nos relacionarmos. Deus nos criou para relacionamentos, Deus nos criou para amar, para que pudéssemos amar pessoas. Muitas famílias começam a perder esse jogo quando um dos seus integrantes acha que não precisa de ninguém, acham que são suficientes, que não precisam de ninguém. Esse é o início da derrota, achar que não precisamos de ninguém da nossa família. Deus nos criou para nos relacionarmos, e o primeiro relacionamento que temos intenso é dentro da família. A família é a primeira célula da sociedade. Fomos criados para nos relacionarmos. Pense em Adão, você que conhece as histórias bíblicas. Deus deu 3 ordens para ele, 3 atividades. Adão no paraíso, criado, tinha 3 ordens para ele. A primeira, dá nome para os bichos. Adão é o responsável. Se você não gosta do nome de algum bicho, a culpa é de Adão. Ele deu nome para tudo quanto é bicho. Essa era a primeira grande responsabilidade de Adão. A segunda responsabilidade de Adão era não comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. E a terceira ordem que Deus tinha dado para Adão era ser fecundo e multiplicar-se. Adão está sozinho. Era muito fácil dar nome para os bichos. Dar nome para os bichos não era problema. Adão estava sozinho. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era algo a se resistir. Agora, como é que fazia para se multiplicar sozinho? Não tem como se multiplicar sozinho. Não tem como ser fecundo sozinho. Deus sabendo disso, versículo 22 diz que, versículo 22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para ele. Eu não sei o que vocês visualizam aqui, mas eu visualizo a cena do casamento. Da mesma forma como hoje em dia muitas mulheres vão até o altar com os seus pais, da mesma forma Deus vem até Adão e lhe entrega a Eva. Parece uma cena de casamento linda aqui, Deus trazendo a mulher para Adão. E é interessante a maneira como Adão olha para a mulher e fala, essa sim. Essa expressão no hebraico, talvez a gente não tenha nem a melhor tradução dela, mas essa expressão, essa sim, é uma expressão de admiração, é uma expressão de espanto. Eu imagino, gente, que Eva devia ser um mulherão, ela devia ser linda, porque se ela fosse feia, Adão falasse, nossa, o que é isso? O que é isso que você trouxe aqui? Mas ele não falou isso, ele falou, essa sim. Eu acho que Eva não chegou de bobs na cabeça, com camiseta de deputado. Adão deu uma conferida, né? Falou, Deus, essa sim, hein? Aí sim, hein, Deus? Melhor que os bichos, essa se acertou a mão. E olha a conferida que Adão dá em Eva. Você pode dar uma voltinha, por favor? Ele dá uma conferida e olha lá. Essa sim, versículo 23. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão fica apaixonado, é amor à primeira vista, pela mulher que Deus havia criado para ele. Adão se apaixona por esta mulher, e no ápice do seu romantismo ele vira para ela e fala, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Procura falar para tua esposa essa noite, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e veja se ela vai ficar apaixonada. No caso de Adão deu certo, porque dizem alguns que depois desse dia teve muito bicho que ficou sem nome, porque agora Adão estava muito ocupado admirando a maior obra-prima de Deus, a maior criação de Deus, que foi a mulher. Essa sim, Deus disse para Adão, Adão disse para Deus, esta sim, Deus, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne, esta sim, Deus. Esse versículo que lemos agora, o versículo 23, e o versículo 18 que lemos antes, que Deus criou a mulher para dar fim à solidão do homem, deveria dar fim a todo tipo de machismo, feminismo e qualquer ismo que exista, que queira fazer uma guerra de sexos para saber quem é mais poderoso, quem pode mais, o homem ou a mulher.
No versículo 18, Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No plano de Deus, ele criou a mulher para auxiliar o homem e para lhe corresponder. E quando o homem olha para esta mulher criada, ele diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, o homem está dizendo: ela é igualzinha a mim. Ela não é inferior, ela não é superior, ela é igualzinha a mim. Quando Adão olha para a mulher, ele entende que Deus criou alguém igual a ele. Alguém diferente, mas não inferior. Alguém diferente, mas igual. Alguém com acessórios a mais, com algumas coisas a mais, outras a menos. Deus criou alguém com muitos sentimentos a mais, alguns a menos, mas é alguém diferente, mas igual. Diferente em funções, em estrutura psíquica, emocional, mas igual em valor e importância. Se no primeiro momento Deus quer nos levar a entender que precisamos dos nossos relacionamentos para viver, nesse segundo momento, Deus quer nos levar a entender que a nossa família é importante para nós e que todos na nossa família tenham o mesmo valor. Não tem alguém na família que seja mais importante que o outro. Na família, todos têm o mesmo valor, são iguais em valor e importância. E talvez seja por isso que Paulo usou a analogia de família para falar de igreja, para também mostrar que todos são importantes. E por fim nós lemos no versículo 24, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Presta atenção como é que Deus escala esse time vencedor. Presta atenção como é que Deus faz para escalar esse, pode passar mais um. Como é que Deus escala esse time vencedor? Primeiro ele convoca um homem, não um menino, ele convoca um homem. Segundo, este homem deve deixar seus pais e se unir à sua mulher. E o terceiro, nesta convocação, desta seleção chamada família, os dois se tornam um. Quando a Bíblia fala de que o homem deixará pai e mãe, essas são as palavras de Adão, mas depois Jesus repetiu isso em Mateus e Paulo repetiu isso também em Efésios. Portanto, o homem deixar pai e mãe é plano de Deus. E quando a Bíblia fala que o homem deve deixar pai e mãe, ele não está falando de abandono, porque os filhos devem honrar seus pais por toda a existência de seus pais. Quando a Bíblia fala que o homem deve deixar pai e mãe, está falando em primeiro lugar de maturidade, porque tem que ser muito homem para deixar a barra da mãezinha, a casa da mamãe e assumir a responsabilidade. Então o casamento é para homem, não é para menino. Primeira coisa que quando Deus fala deixa pai e mãe, seja responsável, amadureça, vira homem. Esse é o primeiro passo. Por isso que o homem deixa pai e mãe, por um passo de maturidade, de responsabilidade. Em segundo, ele deixa pai e mãe por uma questão de prioridade. Enquanto o filho vive na casa dos pais, ele está sujeito à autoridade dos pais. Depois que ele casa, a prioridade dele já não são mais seus pais, é a sua mulher e depois os seus filhos. Parece que eu estou falando uma coisa tão absurda, né? Porque hoje em dia está tão inverso. Pessoas casam, mas a prioridade são os pais, o filho, as contas, o trabalho, o futebol, E se eu estou sentindo alguma coisa... é lógico, cônjuge. Que papéis invertidos estamos vivendo em nossa sociedade? O homem deixa pai e mãe, primeiro por maturidade, porque ele vira homem. E segundo, por prioridade, porque agora a prioridade de suas vidas já não são mais seus pais, mas sim a pessoa com quem ele e ela vão casar. O grande problema que enfrentamos na nossa sociedade hoje em dia é que muitos homens casam, mas não romperam o cordão umbilical. Casam, mas continuam sendo filhos. Filhos de suas mães e filhos de suas esposas. O grande problema que enfrentamos na nossa sociedade é que muitos homens casam, mas não deixam pai e mãe. Casam, mas não fazem de suas esposas a prioridade de suas vidas.
querem os benefícios do casamento, comida, sexo e roupa lavada, mas não querem assumir a responsabilidade de ser homem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês pensassem agora, e só pensassem a resposta, se você souber. Por que vocês acham que cada vez mais, hoje em dia, os jovens estão casando mais tarde? Só quero levantar uma pergunta para reflexão. Muitos de vocês aqui casaram antes dos 20 anos. Muitos de vocês aqui casaram antes dos 25 anos. Por que você acha que hoje os jovens estão casando muito tarde? A resposta é porque se eles já têm comida e roupa lavada que a mamãe faz para eles, e têm uma vida sexual ativa, para que eles vão casar? A resposta é muito simples. Olha que mundo perfeito. Comida, roupa lavada e sexo, sem ter que assumir responsabilidade, sem ter que crescer, sem ter que amadurecer. Para que casar? Para que casar? Eu quero te encorajar, se você acha que eu estou sendo muito exagerado, faça um teste. Amanhã, no seu ambiente de relacionamentos, converse com 5 jovens, e principalmente 5 jovens rapazes. Dos 5, veja quantos deles querem casar. Ou quantos deles querem casar cedo. Não querem, porque se a mamãe continua dando comida e roupa lavada, e eles têm uma vida sexual ativa, eles não têm por que casar. Eles não precisam casar, e consequentemente não precisam virar homens também. Casamento não é coisa para menino, casamento é coisa para homem. Casamento é coisa para homem, idealizada por Deus, porque somente sendo um homem de verdade, para deixar pai e mãe e se unir com uma única mulher para o resto de sua vida. Tem que ser muito homem para fazer isso, muito homem. E é interessante que esse jogo de palavras que a Bíblia apresenta, o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. O homem deixa pai e mãe, mas não para ficar sozinho, porque nós vimos que fomos criados para relacionamento. O homem deixa pai e mãe e se une. Ele deixa, mas ele se une a uma mulher. E o que eu achei muito engraçado, enquanto eu preparava a mensagem, é que a palavra no hebraico para unir, ela pode ser traduzida também por grudar, colar e pegar. A palavra que está na nossa Bíblia aqui, que o homem se une à mulher, também é uma palavra que você pode traduzir por grudar, colar ou pegar. Nesse jogo da vida, no time da família, o homem desgruda da mamãe e gruda, vira o famoso grude, né? Vira um grude de sua mulher. Nesse jogo da vida, o homem, ele descola do papai, a princesinha descola da mamãe e do papai para colar e fica coladinha com seu homem. O homem fica coladinho com a sua mulher, mas com aquela cola super bonder que não dá para tirar mais. Nesse jogo da vida, o homem e a mulher se desapegam da sua primeira família e um se apega ao outro para formar uma nova família. Homem e mulher, o plano e o sonho de Deus, através do sexo, através do casamento, eles se unem, se tornam uma só carne e agora passam a viver e compartilhar de prazer, intimidade, amizade e companheirismo. É por esse motivo que o cristianismo insiste tanto que o sexo só deve ser praticado e é algo para o casamento, porque no sexo trocamos muito mais do que prazer. No sexo trocamos intimidade, no sexo trocamos sentimentos, no sexo trocamos amizade, companheirismo, no sexo temos laços de alma. E é por isso que precisamos escolher um homem, escolher uma mulher e nos unir para ser com essa pessoa unidos uma só vez durante toda a vida. Porque se temos sexo com várias pessoas, nossa alma está ligada e unida a várias pessoas. Sexo é algo que Deus fez para unir o casal, para tornar o casal uma só carne. O casal que agora se desapegou de pai e mãe, se unem, se torna uma só carne, através do sexo. Nós podemos concluir a mensagem desta noite de uma maneira muito simples e prática, dizendo que o plano de vitória de Deus para a família, o que faz de uma família vencedora é a sua base. É muito simples e prático. O que vai fazer a tua família vencedora é a base dela. E a base da família é o casal.
A base da família é o casamento. Quando homens e mulheres compreendem que dependem um do outro, quando homens e mulheres compreendem que ambos têm o mesmo valor, quando homens e mulheres compreendem que precisam viver unidos como uma só carne de fato, quando homens e mulheres compreendem isso e vivem dessa forma, então eles formam um time vencedor, uma família guerreira, vencedora e vitoriosa, que nada nem ninguém pode destruir. O grande problema, nós precisamos estar atentos, porque os adversários da família, eles estão se reforçando. Os adversários da família estão treinando e se fortalecendo para derrotar a família. O grande problema que nós vamos enfrentar nos próximos meses e anos, enquanto tivermos a nossa família estruturada, querendo vencer, é que os adversários também vão se levantar para derrotar, para roubar e para destruir a família. Diversos adversários têm se levantado contra a família. Casais que já não dependem mais um do outro, casais que já não têm mais intimidade, companheirismo, amizade. Diversos adversários têm se levantado contra a família, casais que dão mais valor para amigos, para filhos, para outras coisas que não para o seu cônjuge. Os adversários da família estão se fortalecendo, filhos que não têm mais amizade com seus pais, filhos que desonram seus pais com as suas maneiras desrespeitosas de viver. Os adversários da família estão se fortalecendo, querendo destruir, querendo derrotar nossas famílias. Dia após dia, ligue o noticiário, converse com alguém e você vai ouvir do relato de famílias que perderam o jogo para o divórcio, para o adultério, para as drogas, para a indiferença e até mesmo para a mentira, porque estão casados, mas seus casamentos são verdadeiras farsas. A família está sofrendo, a família está sendo atacada, os adversários estão se fortalecendo para derrotar a família. Muitas famílias olham para o placar e percebem que já estão perdendo. Percebem que estão tomando uma goleada e acham que não tem mais volta. Muitas famílias estão olhando para a adversidade do jogo, estão olhando para a adversidade da partida e pensam, não temos como vencer este inimigo, não temos como vencer esse adversário. Muitas famílias estão perdendo a esperança de vencer, e uma vez que já não dá mais para vencer, muitas famílias se conformam com a derrota, só esperando o apito final ser tocado. Eu queria com essa mensagem nessa noite te dizer que ainda resta uma esperança. De fato, nós não teríamos motivo algum para ter esperança, o quadro seria desesperador se não fosse por um único motivo: o grande técnico que nós temos, o grande interessado de que nossas famílias sejam vencedoras. Deus é o grande e único idealizador da família, foi Ele que criou a família, foi Ele que teve essa brilhante ideia de juntar pessoas completamente diferentes e formar dessas pessoas um time vencedor, para atuarem junto como um time, unidos. Podemos vencer, porque Deus está a favor de nossas famílias. Como nós vimos no vídeo, vocês lembram do vídeo que nós vimos? O técnico faz toda a diferença. Quando aquele jogador estava tendo uma atitude medíocre, eu só consigo 20 jardas, o técnico falou, você consegue mais, você pode caminhar um pouco mais, você pode se esforçar um pouco mais. O técnico faz toda a diferença. Lembra do filme? Quando aquele jogador estava cansado, já não tinha mais forças, a voz do técnico entrava no ouvido dele, atingia seu coração e dizia, você vai conseguir, você consegue um pouco mais, se esforce um pouco mais, tente um pouco mais. A voz do técnico faz toda a diferença. Como nós vimos no filme, o técnico fez aquele jogador acreditar que ele podia muito além do que ele imaginava que ele podia. E da mesma forma, nessa noite, a palavra de Deus para nossas vidas é para não desistirmos de nossas famílias. Saia daqui nessa noite com uma única frase: não vou desistir da minha família. Não vou desistir da minha família, porque Deus não desistiu. Então eu também não posso desistir.
Eu me emocionei quando eu vi esse filme, porque eu fiquei olhando para esse técnico e eu fiquei imaginando Deus fazendo a mesma coisa por nós. Vai lá, você vai conseguir, continua, tenta, não desista da sua família, insista mais um pouquinho, se esforce, vamos lá, dá mais um pouquinho de você. Eu olhei para esse filme e fiquei imaginando Deus fazendo isso por nossas famílias. Não desista, continue, você pode ir mais além, você pode ir um pouquinho mais do que você tem ido. Deixa eu te fazer uma pergunta, o quanto você tem se esforçado pelas vitórias da sua família? Eu preciso te perguntar nessa noite, para nós concluirmos a mensagem, o quanto você tem lutado para que a sua família seja uma família forte e vitoriosa, uma família vencedora, o quanto você tem feito por tua família? Para com essa transferência de culpa de falar que a sua família é vitoriosa pela culpa do outro. Para com essa mediocridade de, não dá mais, é muito difícil. Para de dar desculpas. Para de limitar a ação e o poder de Deus. Eu tenho certeza que eu e você podemos dar um pouquinho mais de nós para nossas famílias. Eu tenho certeza que eu e você podemos orar um pouquinho mais por nossas famílias. Eu tenho certeza que eu e você podemos fechar nossa boca um pouquinho mais numa discussão. Eu tenho certeza que eu e você podemos mais uma vez pedir perdão, mesmo quando estamos certos. Para de dar desculpa, para de se justificar, para de agir como medíocre, de falar, a minha família não é vencedora por causa dele, por causa dela, por causa deles. Medíocre. Precisamos ter atitudes de vencedores, de quem veste a camisa da família e fala, a minha família será vencedora, e eu não vou parar de lutar enquanto não ver minha família vencer. Enquanto não ver meu marido vencer, enquanto não ver minha esposa vencer, enquanto não ver meus filhos vencer, eu não vou parar de carregar essa família, eu não vou parar de caminhar, eu não vou parar de insistir, e principalmente, eu não vou deixar de ouvir a voz do técnico. Não é o que o adversário fala que me interessa, não é o que os noticiários falam do meu time que interessa, o que me interessa é a instrução que o meu técnico me dá, a orientação que meu técnico me diz sobre a minha família, como eu devo conduzir minha família. A mensagem dessa noite é uma mensagem de encorajamento, para que você dê um pouquinho mais para a tua família, que você dê um pouquinho de si, que você possa caminhar um pouquinho mais, que você possa ser mais longânimo. A mensagem dessa noite, a principal apelo dessa noite, dê ouvidos para o que o técnico está dizendo. Dê ouvidos para o que o comandante está dizendo. Permita que Deus atue na sua vida e na vida da sua família, fazendo de vocês verdadeiros vencedores, verdadeiros vitoriosos. Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo que a vitória e a derrota será decidida pelo mesmo e único fator. A vitória e a derrota de nossas famílias será decidida por um único fator. O quanto damos ouvidos à voz de Deus e o quanto colocamos em prática aquilo que Ele diz. Se nesta noite, e a partir desta noite, você se dispor a ouvir o que Deus diz para você e colocar em prática, se prepare para ter uma família vencedora e vitoriosa, em nome de Jesus. Eu e você acabamos de ouvir, que possamos então, a partir de agora, obedecer e fazer nossas famílias vitoriosas. Que assim seja em nome de Jesus.